jogando pra galera, né? O Brasil real, que passa desapercebido. Não por, na verdade, não passa desapercebido, que na hora que você abre a carteira, você tá vendo seu dinheiro indo embora. Perfil oficial do BTG no Twitter. O Copom elevou a taxa Selic de 14,25 para 14,75 ao ano, ou seja, um novo aumento, 0,5%. Maior patamar desde 2006. Governo Lula, olha só, né? A decisão foi unânime. Todos os indicados de Lula, inclusive o Galípolo, votaram para aumentar. Mais um aumento da Selic. Copom desacelera ritmo, mas sobe Selic. Eu gosto disso, desacelera, né? Hoje a gente desacelerou, só foi 0,5% dessa vez. Só mais meio. Segundo o estudo do próprio Banco Central, 1% significa 50 bilhões a mais. 0,5% é só 25% a mais, né? Pagamento de juros. Pouca coisa, só 25 bi. Desacelerou, só 25 bilhões. Aí, enquanto você vê a Selic aumentando, sua vida dificultando, a dificuldade para você honrar com seus compromissos, né? Conseguir algum tipo de crédito para alguma coisa, porque tá impagável. Enquanto tá difícil para você, lucro líquido do Bradesco avança 39,9% no primeiro trimestre. Lucro líquido. O que representa um avanço de 39,9% em relação ao mesmo período do anterior. A receita total atingiu 32,3 bilhões, com um crescimento de 15,3% na comparação anual, enquanto o retorno sobre patrimônio líquido encerrou o trimestre em 14,4%. O Itaú tem lucro líquido gerencial de 11,12 bilhões, né, no primeiro trimestre, uma alta de 13,9% em um ano. E a Selic, ó, André Esteves falando que nenhum banqueiro gosta de Selic alta. Coincidência, né? Realmente, a Selic subiu, os lucros subiram junto. Mas não tem nenhuma relação. É coincidência. É coincidência. Aí, nesse momento que o juro sobe mais uma vez, nós nos perguntamos onde está o PT para nos defender. O PT que tanto combateu o Campos Neto. PT poupa Galípolo em crítica ao aumento de juros. Logo Galípolo, o menino dos olhos de ouro de Lula, porque foi assim que o Lula se referiu a ele. O PT poupou o Galípolo, indicado do Lula, ao criticar o aumento da taxa de juros para o maior patamar em quase 20 anos, em contraste com os ataques a Roberto Campos, né, que fazia direto. O partido não cita Galípolo, em nota publicada em seu site nesta quarta. Os perfis do partido no Twitter e no Instagram também ignoraram o tema. Mas veja só. Aí o Estadão faz editorial hoje, né? A prudência do Banco Central, né? Agradece. Prudente e sofisticado. Prudentes e sofisticados. É bom perceber que mesmo Lula... Desculpa, que mesmo sob a presença de Galípolo, o menino de ouro de Lula, o Copom não cede a pressões e respeita a realidade. Ao levar a taxa básica de juros. É a realidade. É a realidade. É a realidade, sim. Não pode questionar, gente. Coube às centrais sindicais repudiar os pipoqueiros do Banco Central. A CUT rompeu a trégua e disse que a chegada de Galípolo não mudou a visão predominante do Banco Central. Com o menino de ouro de Lula à frente do Banco Central, a Glaze demonstrou um raro comedimento ao mencionar que a indústria cresceu 1,2% em março, apesar dos juros nas alturas. Indústria, 1,2%. Bradesco, quantos por cento mesmo da Bradesco? Quantos por cento mesmo da Itaú? Mas a indústria, 1. 1 para a indústria e para os bancos, quanto? Quanto? Glaze não criticou Galípolo, pois ela estava ocupada. Porque a ministra da Articulação Política, eu entendo o Haddad, é o que está fazendo, porque a ministra da Articulação Política está no Lauro Jardim, o porta-voz do mercado financeiro, que a manchete diz, a reunião de Glaze com os grandes bancos para discutir juros. Glaze estava ontem na sede da Febraban, na Avenida Faria Lima, reunida com Dedé, do BTG, Marcelinho do Bradesco, Milton do Itaú, Leão do Santander e o cara da XP. Glaze, ministra, que hoje está na Febraban, não é a Glaze presidente do PT, que em dezembro escreveu: Lula tem compromisso com o país, não com os interesses da Faria Lima. Não tem, né? Mas, não dá, gente, não dá. Sabe? Essa visão do Lula comunista, eu acho que também atrapalha, sabe? Um diagnóstico melhor e mais apurado do que realmente se passa nesse país. E nessa correlação de forças, quem é quem? Quem são os blocos que apoiam quem? Entender no meio desse processo, até entender os movimentos políticos. Aí, pegando um gancho, a notícia do meu amigo Roberto Campos Neto, Bob, ex-presidente do Banco Central, Campos Neto assumirá cargo do Nubank em julho. Lembre que a proposta inicial, que foi vetada graças ao Lula, era para trabalhar com os irmãos Batista, também lá no banco original, né, na JF. Foi chamado, isso no Lauro Jardim, não.
Tava encaminhado. O Lula falou, opa, não contrate. Aí os irmãos Batista não ia deixar o Lula na mão, não precisa. Não vai fazer parte da turma da JBS. Não vai comer carne de primeira. Que ganha muito dinheiro, né? Campos Neto, ele viu, ó, camisa daquela, de gente superior, moral e intelectual. Aquela que tem a abotoadeira. Sei lá que eu não tenho essas camisas. Ele usa, ó, terno bonito, rapaz. Você vê até a linha aqui ó, no terno. O meu não tem isso, não. O meu é só o pano, só. Um dia eu vou ter um terno desse, ó, fininho, rapaz. Tecido fino, o meu meio grosso. O meu tem umas árvorezinhas, pelo menos, ó. Bonito aqui, né? Meio brega, não sei, né? Então meu colete aqui, ó. Esse é separado, comprei no AliExpress. Ó. Mas vamos lá, vamos falar dele. Olha que curioso, né? Após destravar fintechs, Campos Neto vai trabalhar em uma delas. Foi sob a batuta dele que as fintechs, né, destravaram e agora ele vai trabalhar lá. Então, na própria matéria do Josias, ele cita uma experiência do Banco Central que diz o seguinte, que uma vez que ele se aposentou, que ele saiu do Banco Central, ele se aposentou de vez, porque ele falou, eu conheço demais os bancos para ir trabalhar em um deles. É muito sofrível, pelo menos para mim, ver uma pessoa que comandou o banco que regula os bancos, sabe? Você acaba conhecendo muita coisa. Parece até injusto, sabe? Pô, é injusto um negócio desse. Cara, com todo o conhecimento adquirido, né? Os contatos, network. Você trabalhar no banco privado depois. Aí tá seguindo os passos do avô dele, né? Quem é Roberto Campos Neto perto do avô dele? Aí, olha que curioso. Olha que curioso. Deixa eu ver se eu coloquei aqui. Coloquei. No dia 27, quando não se sabia ainda que Campos Neto iria trabalhar no Nubank, Renato fez aquele tweet ali abaixo. Que é esse daqui, ó. Você tá vendo que tem uma imagem oficial de um edital do Banco Central. Que edital do Banco Central é esse com a relação com o Roberto Campos Neto? Pois bem. Ontem, como quem não quer nada, o Nubank anunciou a contratação de Roberto Campos Neto, aquele mesmo que presidiu o Banco Central até dezembro e lançou a consulta pública para enquadrar as fintechs. Uma consulta pública do Banco Central para enquadrar as fintechs. E agora ele está trabalhando numa fintech. Coincidência talvez, mas o time é curioso. Segundo o Nu, ele chega para ajudar na expansão internacional e no diálogo com reguladores globais. Quem que regula? O Banco Central, né? Instituições meio que do Estado, reguladores. O jogo é bruto. O jogo é bruto do nosso amigo Bob. Aí veja só, né? O Banco Central abriu a consulta pública para restringir não apenas o uso do termo banco, mas também a própria operação de fintechs que atuam como instituições de pagamento. Empresas como o Nubank, com valor de mercado superior a 333 bilhões, Banco Inter, PicPay, Neon, Mercado Pago e tantas outras, que criam modelos financeiros alternativos ao sistema bancário tradicional, agora terão dois caminhos. Obter uma licença bancária controlada e autorizada pelo próprio Banco Central ou operar subordinadas a um banco já existente. Nosso grande Roberto Campos, eu tenho certeza que a Nubank não vai passar frio. O discurso de transparência encobre o verdadeiro movimento. Em vez de reforçar os instrumentos de fiscalização para coibir movimentações ilícitas, opta-se por restringir estruturalmente o mercado. Sob o pretexto de proteger o consumidor da confusão entre bancos e instituições de pagamento, limita-se a concorrência, eleva-se o custo de entrada e fortalece-se ainda mais a concentração do sistema financeiro. Não é novidade que a imprensa, que mantém relações íntimas com o mercado financeiro e, em muitos casos, abriga controladores de bancos entre os seus acionistas, silencie sobre o impacto estrutural da medida. A grande mídia não prioriza a liberdade econômica, a concorrência real ou a independência frente aos monopólios. Pelo contrário, atua sistematicamente de forma parcial, defendendo o modelo de concentração sob o rótulo de ser pró-mercado. Coincidência da vida, né? Coincidências da vida.